falar um pouco sobre caule. Não são caules, mas alguns chamam a atenção. Por exemplo, algumas modificações. O caule chamado estolho, que é o caule, por exemplo, do morango. É uma forma de caule da abóbora e outros tipos. Rizoma, o que é o rizoma? Rizoma é um caule subterrâneo, já falei isso para bananeira, é um exemplo. Um exemplo é o gengibre, aquele que é usado na culinária, ali é um tipo de caule. Claro que eu vou pegar essas particularidades, fazer uma aula só falando sobre raiz, caule e folha, que muita gente confunde. Tem estruturas vegetais que, dependendo da espécie vegetal, se confundem. Alguns tipos de caule que tem o como chamado, por exemplo, é o bambu, a cana-de-açúcar, são exemplos. Aí tem o nó e tem trinósmo, como essa estrutura toda. Aqui nós temos um exemplo disso. Aqui tá, imaginar aqui o milho, a cana-de-açúcar, isso aqui é um tipo de caule. Essas raízes dessa planta, elas são em formato de cabeleira, é um tipo de raiz. Bom, e aí vamos para uma parte interessante, gemas. As gemas, elas podem ser de dois tipos, axial e apical. Aqui nós temos, axial é esse tipo aqui, onde lançam, as plantas começam a liberar galhos, mas também muitos ramos florais. Um exemplo, a gente pode olhar, na própria goiabeira, quando ela está período floral, ela vai ter essa gema. E a gema apical é para crescimento, o alongamento dos galhos. Bom, outra coisa que chama a atenção, boa parte das plantas, mas a gente encontra em livros, na literatura, artigo científico, que os caules, sim, eles fazem eles estão perpendicular ao solo, que é perpendicularidade. É isso aqui. Aqui está o solo, tudo aqui solo, e aqui está o caule. Só que isso é tronco, e tem planta que não. Tem vários tipos de plantas que os caules podem ser caules rastejantes, tá? Tem vários tipos de caule. Algumas gramíneas fazem isso, mas, por exemplo, a melancia, o melão, a abóbora são exemplos, e tem outros, tá? O chuchu, claro, tem alguns que são trepadeiros. Bom, vamos entender aqui alguns tecidos vegetais. Eles têm os tecidos vegetais, vão sofrendo diferenciação. Aqui nós temos, nessa parte que eu falava, na parte raiz, também no caule tem, é chamado protoderme, essa parte aqui de um caule, tá? Essa parte aqui tem mas a planteis tem epiderme, é a casca da planta, tá? E nós temos aqui o procâmbio, e aqui, nessa parte aqui, entre o procâmbio, e tem planta, bem visível isso, plantas da caatinga, plantas não da caatinga, por exemplo, essa parte é muito rica em lignina, isso dá uma coloração diferente. Claro que eu vou falar também, vou falar algumas diferenciações depois, são os anéis, vou chegar a chamar a atenção sobre isso. É estudado, isso tem também, dado a idade da planta, pode ser feito, você matar a planta, entrando, vamos pensar aqui, com um objeto perfurante, ele vai tirar, e aí ele vai estudar esses anéis. E aqui tem o chamado, que são os meristemas, é a que forma a planta. Isso é meristema fundamental. A planta se dá visivelmente para você ver isso, tá? Eu vou pegar, por exemplo, uma aroeira, a planta da caatinga, um angico, um ipê, que não é só da caatinga, se você olhar, uma castanha do Pará, um angelim, tem vários tipos de angelim, um angelim lá da Amazônia, o cedro, é uma planta, extraído da planta, o caule, isso é madeira nobre, você consegue ver, eu não sei, não posso falar do mogno, porque eu não conheço, nessas plantas todas, bom, tem essa situação. Bom, o que acontece aqui se a gente pensar no caso do bambu, da cana-de-açúcar? Isso aqui tem uma gema apical, tem as gemas apicais, tá? Uma de cada lado, elas ficam assim, lateralizada. E quando você quer fazer uma plantação, o que você vai tirar? Você vai tirar uma parte dessa de caule, se propaga pelo caule. Você pega isso aqui e você vai enterrar no solo. De um modo geral, o pessoal deixa isso
vão expor o solo formando o quê? Uma diagonal, vai ficar assim, ó, para poder cultivar. Vamos imaginar isso aqui, o caule. Bom, outra coisa que a gente chama é o chamado feixe libero-lenhosos. O que é isso? Isso depende da planta. Aí você tem que olhar. Eu falei que as angiospermas são divididas. Isso é importante você estar atento em 3 grandes grupos. Entre aspas. Dicotiledôneas, ou monocotiledôneas, começar pela monocotiledônea, que é, por exemplo, a cana de açúcar. As gramíneas são muito, o trigo, o arroz, o milho. Elas representam aproximadamente 23% das espécies dentro do grupo angiosperma. Bom, o que acontece? Tanto Phloema e Xilema não tem estão intercalados, eles não estão por espaço, estão intercalados todo aqui nesse, vamos pensar aqui no cômodo. Importante entender isso. O que são isso? São os vasos condutores de seiva mineral ou seiva orgânica. A seiva mineral é determinada por águas sais minerais, tá? Por isso recebeu esse nome, que no passado era chamada seiva bruta, tá? E a seiva orgânica é pelo que a planta produziu, tá? Produziu lá na estrutura foliar. O que acontece? Quanto às dicotiledôneas basais, elas têm mais ou menos, se você pegar uma Vitória régia, ela tem uns caules, vamos pensar, submersos na água, e esses caules são um pouco parecidos com as eucotiledôneas. Mas vamos para as eucotiledôneas. O que acontece com a eucotiledônea? No crescimento, vamos imaginar que eu tenho aqui um galho, crescimento, para a gente entender. Aqui tem a epiderme, que é a casca da planta. Aqui está um tipo de tecido vegetal. Que tecido é esse? É o chamado floema. E o que acontece? Saindo da protoderme, indo para o câmbio, o protocâmbio, aqui essa parte toda, aqui essa parte central, o que acontece? Aqui nós temos a tendência não, na verdade, nós temos o xilema. Ou seja, o que é isso aqui? A pessamo, e aí tem vaso gaspar, tem uma série de coisas que eu não vou entrar muito nisso aqui, porque é uma coisa muito específica, não vou perguntar, isso aí seria uma parte botânica do ensino superior. Aqui é o transporte, esse transporte é ascendente, é nesse sentido. A gente pensar na planta. Aqui está o xilema, nessa parte mais central, pegando aqui parte do protocâmbio, essa parte toda, tá, mas mesmo aqui no meristema fundamental. E esses vasos lenhosos, eles transportam o sentido sempre ascendente. Captado aqui na raiz, claro que a raiz da planta não é raizinha assim, né? Você lembra lá da coxa, tudo aquilo que eu falei lá, tecido, células mortas, células vegetais. Ali tem uma certa quantidade de lignina, ali também pode ter superina, tem uma série de substâncias. Não interessa falar tudo isso. Bom, e o que acontece com o floema? Ele está aqui. A circulação ela é o sentido inverso. Isso já teve questões, inclusive da FUVEST, claro, é a questão aberta, questão subjetiva para você responder, e muita gente não conseguiu explicar como que era o trânsito dessas substâncias nos caules. Tá, gente? Então, o caule, um resumo assim, bem, vamos pensar simplérrimo, mais ou menos nós temos de caule esse tipo, tá? Claro que tem outros tipos de caule, outras informações que eu vou falar quando eu falar dos caules diferenciados, falar de planta de mangue, falar de algumas plantas da caatinga, falar de caules comestíveis, uma série de situação, muitos tipos de caule de reserva, reserva de ar, reserva de água, reserva de material nutritivo para a planta. Igual eu vou pegar uma para falar a diferença onde existe de raiz, caule e folhas, tá? Bom, na ponta desses caules, aqui nessa gema, que também vai começar a sair, vai emitir as folhas, tá? E das folhas que saem dos caules, muitas plantas, inclusive, elas lançam do próprio caule as estruturas que são folhas modificadas em tese, que é os ramos
que vai sair as folhas. Por exemplo, o exemplo clássico que nós temos jabuticaba, mas tem outros. O caso também da jaca. O que é a jaca? A jaca ela vai soltar aqui flores e o fruto vai ficar aqui, ó, no caule, mais no parte de tronco. Tem outros exemplos, tá? Tem vários outros exemplos. Estou citando esses aqui, esses dois tipos, tá? Jabuticaba, jaca. Então, na ponta dos ramos, dos galhos dessa parte que vai soltar ramos florais. Vai ser aqui do tronco dos galhos, tá? A jaca, inclusive, é muito comum você ver na jaca ela soltar um fruto aqui. Esse fruto fica, às vezes, quando começa a crescer, tocar o solo. Isso é comum encontrar. Então, isso é bem simplérrimo. E aí vamos fechar, depois falta folhas. E aí eu vou fazer um apanhado geral das três. Vamos pensar em estrutura anatômica que toda planta vai possuir. A raiz, o caule e folha.